Jesus respondendo disse: feliz é você, Simão Barjonas, porque não te foi revelado na carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te direi, e te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quantos creem nessa verdade, digam amém. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que há muitos anos atrás, ó Deus, quando o povo do Senhor estava no Egito, debaixo de uma opressão, debaixo de uma enfermidade, debaixo de um jugo, debaixo de uma escravidão, debaixo de morte, o Senhor levantou o libertador Moisés e conduziu a um tempo de confronto, um tempo onde o sistema de Faraó foi confrontado. E a voz que ecoava era: liberta o meu povo, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir para me adorar. E então, Senhor, o coração enrijecido de Faraó provocou naquela terra inúmeras pragas. Mas diz a tua palavra que o Senhor deu uma orientação ao seu povo, dizendo: passe sobre os umbrais das suas casas o sangue do Cordeiro, e a morte não entrará, a morte não tocará nos filhos de Deus, a morte não tocará nos filhos de Deus. Senhor, se tamanho livramento foi apenas com um sangue nos umbrais, quanto mais hoje que somos lavados, mergulhados no teu sangue, quanto mais hoje que somos lavados e sarados pelo sangue de Jesus. Se existe alguém aqui que está lavado em Jesus, diga amém e dê um forte aplauso a Jesus. Vamos, Maranata Church, dê o seu melhor aplauso a Ele, em nome de Jesus. Declare o sobrenatural. É poderoso, sobrenatural. É sublime, é sublime, eterno, é eterno. É poderoso o teu nome, poderoso e sobrenatural. é sublime, é eterno. Aplauda mais uma vez esse nome, Jesus. Aleluia. Vamos lá, deixa uma salva de palmas. Mais forte, vamos. Vamos, igreja, sai da sua zona de conforto e entregue a Jesus o seu melhor. Aleluia. Aleluia. Toma o teu assento em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, Maranata Church. Boa noite. Meu coração fica feliz de ver os irmãos nessa noite. Fico triste por conta de decretos de alguns países, alguns irmãos da Irlanda. Eu tenho irmãos na Irlanda, pastores, amigos nos Estados Unidos. Nossa igreja irmã na Itália hoje estão confinados. Não há culto para eles. E graças a Deus ainda temos a oportunidade de estarmos juntos nesse lugar. E sobre esse tempo, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que está em 2ª carta de Paulo a Coríntios, capítulo 1. E nessa noite você vai precisar preparar o teu coração para aquilo que Deus vai falar contigo nessa noite. Você vai precisar acordar hoje, irmão. Vou repetir porque eu acho que você não está me ouvindo. Prepara o teu coração para aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Vou repetir mais uma vez para agitar o teu espírito. Prepare-se para aquilo que Deus quer falar contigo nessa noite. Fala-se comigo, Deus nessa noite vai me alinhar àquilo que Ele quer fazer. Quantos podem dizer amém? Digam amém. Versículo 2. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e
do Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Deus e Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Vou repetir, bendito seja o Deus e Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Posso ouvir um amém? Que Deus que nos consola, em versículo 4, em toda a nossa tribulação. Olha o que Paulo está escrevendo para a igreja em Corinto. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Você está prestando atenção no que você está lendo? Diga amém. Olha só a ordem da qual Paulo está dizendo: o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Existe um Deus que está acima de todos, e que Ele está nos consolando, consolando a mim e a você que está aqui nessa noite. Ele está consolando de todas as nossas tribulações. Para quê? E Ele está dizendo que, para que também possamos consolar os que estão em alguma tribulação. Então a igreja de Jesus não foi chamada para atemorizar o próximo, mas para consolar o próximo. Nós não fomos chamados para amedrontar o próximo, nós fomos chamados para encorajar e ativar e consolar o próximo. Você está entendendo? É diante de um caos que está vivendo que a igreja precisa ser forte. É diante de um caos da saúde mundial que estamos vivendo que a igreja precisa dar uma resposta. E não é a igreja Maranata quatro paredes, não é o CNPJ da igreja, é você, meu amado, que precisa dar uma resposta para essa sociedade. Eu posso ouvir um amém? Hoje a palavra, eu agradeço, fico feliz por você, convidado que veio. Eu espero que Deus fale contigo, mas a palavra hoje é para a igreja. Eu quero falar à igreja hoje, e se o convidado receber essa palavra, que você possa ser alimentado. Então a igreja nessa noite precisa me ajudar. Fala para quem está do seu lado assim, fala baixinho, né? Porque agora não pode falar mais alto, pode abraçar. Não pode... Vamos lá, fala assim: ajuda o pastor. Fala assim, ó, ajuda o pastor. Fala para quem está do seu lado assim, ó. Não fala isso não, mano. É o nosso papel consolar os que estão atribulados. E ele está dizendo: assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo, porque como as aflições de Cristo são tão abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Presta atenção no que Paulo está dizendo a respeito de Cristo. À medida da guerra, à medida da tribulação, à medida do sofrimento, à medida da amargura, à medida da tristeza, à medida da depressão, não se compara com a medida da consolação. Nós servimos a um Deus, e glória a Deus por isso, que servimos a um Deus que sobrepõe todas as enfermidades. Eu posso ouvir um amém? Meu amado, me perdoe por dizer isso de púlpito, mas quando eu vi a história do coronavírus se espalhando e o desespero, eu tive, claro que no meu coração, um entristecimento, e nós oramos, mas a minha vontade era de rir. E você fala: que isso, pastor? O senhor está rindo da dor dos outros? Não, eu estou agora querendo dizer o que sempre me falaram, porque quando eu estava passando pelas minhas tribulações, quando eu estava buscando ser fiel, muitos lá fora me diziam: onde está o teu Deus? Para que isso? Para que a tua fé? Para que confiar em Deus? E hoje nós servimos a um Deus que nós podemos confiar acima de qualquer doença. Nós podemos confiar que Ele muda a nossa sorte. É hoje o tempo de nós mostrarmos para a sociedade que nós servimos a um Deus soberano. Eu acho que você não está entendendo. É o tempo que chegou para a igreja abrir a boca e dizer que servimos a um Deus vivo. Quando alguém na tua casa, o teu parente estiver atribulado, comprando 900 rolos de papel higiênico, você vai dizer para ele: sua confiança está no papel higiênico, a minha confiança está no meu escudo e minha fortaleza, Jesus Cristo. Aplauda Jesus. Meu amado, vamos lá. A gente está amaciando para depois a gente rasgar a carne.
Vai se preparando, que você deu amém, vamos ver se você vai continuar dando amém. Em nome de Jesus você vai dar. Versículo 6, mas se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação, e se somos consolados para a vossa consolação e salvação, é a qual se opera. Agora, como se opera essa consolação? Como se opera? Ele está dizendo, com paciência as mesmas aflições que também padecemos. Versículo 7, e nossa esperança acerca de vocês é firme, sabendo que sois participantes das aflições, mas também vocês são participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Olha o que Paulo está dizendo. Não quero que vocês, não queremos que ignoreis. Olha, ele está dizendo, nós passamos um bocado na Ásia, e eu não quero que só porque vocês não foram para a Ásia, vocês ignorem o meu sofrimento. Porque olha o que ele vai dizer. Porque fomos de sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que da vida desesperamos. Em outras versões, ele vai dizer que nós ficamos tão atribulados que pensamos que iríamos morrer. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que quando ele foi para a Ásia, ele passou por tamanha perseguição, tamanha tribulação, que quando ele olhou para si, ele disse, nós vamos morrer, acabou. O coração de Paulo se encheu de medo, o coração dos discípulos de Paulo se encheram de medo e falaram, não dá mais para aguentar, é demasiado peso, não vamos suportar, nós vamos sucumbir. E ele vai dizer agora, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, não é só uma coisa que nós pensamos, nós já havíamos aceitado a ideia de nós não sobrevivermos. E tem gente já vivendo isso aqui hoje. Bom, se eu morrer, vou deixar o que para quem? Vou fazer isso. E Paulo está dizendo, nós já havíamos sentenciado a morte, não vai dar. E aí o que ele vai dizer? Para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Paulo está dizendo, por um momento nós olhamos para nós e dissemos assim, não dá mais, nós vamos morrer. Mas agora, Paulo que está fora da Ásia, agora ele entende o que ele passou. E agora ele está dizendo assim, agora eu entendo que o peso que veio sobre a minha vida, o desespero que veio sobre a minha vida, o medo que veio sobre a minha vida, foi enquanto eu confiei em mim. Foi quando eu olhei para as circunstâncias através dos meus olhos, foi quando nós olhamos o peso da luta que estávamos passando, então veio sobre nós a sentença de morte. Por quê, meu amado? Hoje nós vivemos um tempo, eu estava falando com alguns irmãos hoje, nesses dias, nós temos percebido que a palavra do Senhor tem cumprido para a volta do Senhor Jesus, e a cada dia, os intervalos dos desastres estão aumentando. Antes tínhamos um espaço maior de desastres, hoje parece que a cada mês vem um desastre novo. E qual é, meu amado, eu louvo a Deus pela medicina, eu louvo a Deus pelo avanço tecnológico, eu amo tudo isso, porque isso tem nos facilitado muito, mas o que nós precisamos entender, que muitas das vezes, aquilo que Deus nos dá como sinal, a gente dá um remédio. Não haveria nenhum desespero de coronavírus se logo depois de Wuhan, quando teve a crise e que se espalhou, já tivesse descoberto a vacina. Verdade ou mentira? Teve-se perdas, teve-se mortes, mas graças a Deus já tem a vacina. Mas por que existe um desespero global? Porque não se tem a vacina. Porque não se tem um antídoto daquilo que está vindo sobre nós. E o mundo está ficando craque em tentar colocar um antídoto em cima daquilo que Deus faz. E qual é o problema do antídoto diante daquilo que Deus faz? É que nós não nos sensibilizamos mais com aquilo que Deus está querendo falar. Deus fala através da alegria, mas Deus também fala através da dor. Você vê microcefalia, como nós passamos com as crianças por causa da Zika, e nós olhamos e falamos assim, isso é terrível, mas eu não tenho mais filho, já tive filho. Eu ouvi pessoas dizendo isso. Eu sou homem, então não preciso me preocupar. Então o terror só vinha sobre as grávidas. E aí tinha-se a dengue, e aí não, eu passo o meu repelente e já estou tranquilo. Então nós colocamos antídotos para nos tranquilizar e nós não estamos entendendo o que Deus está falando.
O tempo de hoje é para nós refletirmos que se nós olharmos as circunstâncias com o nosso olhar, se nós olharmos com aquilo que a mídia tem falado, se nós olharmos com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que vemos, por isso que nós cantamos aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se fez chegar ao coração do homem. Por quê? Porque muitas das vezes aquilo que já chega no coração do homem passa pelo filtro da carne. Mas Deus fala que aquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se fez chegar no coração do homem. Existe uma promessa a se cumprir na nossa vida, e essa promessa vai se realizar. Eu posso ouvir um amém? Ele está dizendo, mas toda essa carga, todo esse desespero, todo esse medo, foi Deus me falando uma mensagem. Qual mensagem? Foi falando que se eu continuar tentando governar minha vida sem Deus, eu vou me sentenciar à morte. É tempo da igreja voltar a confiar no Deus que serve, no Deus que acredita, no Deus que profere. Está na hora da gente parar de colocar antídotos. É tempo de nós não estarmos só afastados, nos excluindo dentro de nossas casas. É tempo de continuarmos unidos naquilo que Deus tem nos chamado. E Paulo está dizendo, ao qual nos livrou de tão grande morte, e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda. Ele está dizendo que quando Paulo passou por essa crise, esse problema, essa perseguição, essa guerra, esse medo, ele está compartilhando com a igreja de Corinto. Está dizendo assim, enquanto eu olhei para as circunstâncias através dos meus olhos, eu estava fadado a morrer, estava fadado a me desesperar, estava fadado a abandonar. Mas Deus me fez passar e eu comecei a olhar e confiar nele, e Ele me livrou. Ele me tirou da morte, Ele me tirou do laço da morte, Ele me tirou dessa guerra. É Cristo que nos faz passar pelas batalhas. Você recebe essa palavra? Agora, por que Paulo está escrevendo para uma igreja como essa? Versículo 11, ajudando-nos também vós, com as orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, porque por muitas também sejam dado graças a nosso respeito. Ele está falando para a igreja de Corinto. E quem é a igreja de Corinto? A igreja de Corinto é uma igreja confusa. É uma igreja onde Paulo passou pela terra de Corinto, levantou os irmãos pela fé, começou a liberar a palavra de salvação, e pregou o evangelho, montou sua equipe, e aquela equipe começou a cuidar da igreja em Corinto. Paulo saiu, Paulo continuou fazendo sua viagem missionária, aí Paulo retorna para Corinto, e quando Paulo volta para Corinto, Paulo não entende mais nada, porque aquela igreja que Paulo edificou já não é mais a mesma igreja. O problema não é se nós somente termos sido edificados, é como nós estamos hoje. São diante das crises que nós somos identificados se estamos em Cristo, se nós estamos longe de Cristo. Porque Ele vai chegar agora para essa igreja e Ele já não vai entender mais nada. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, que nós precisamos voltar a pensar, a respirar e a entender que somos igreja de Jesus. Isso aqui não é um clube social, isso aqui não é uma comunidade social apenas, isso aqui é o corpo de Jesus Cristo manifestado em Ilha de Guaratiba. Você não é o meu vizinho, você é meu irmão, você é minha irmã de sangue, e sangue de Jesus. Somos igreja. Se você ainda não se vê como igreja, essa palavra é para você. Ou se você se via e perdeu a ótica daquilo que importa, Cristo nessa noite quer te redirecionar. Porque nós pregamos esperança, mas a esperança que pregamos é vindoura. Porque nessa terra será de mal a pior. A gente recebeu uma palavra para esse ano, prepare o caminho, e tem gente que ficou feliz com essa palavra, mas a minha carne tremeu, porque se prepare o caminho para quê? Para a volta de Cristo. Nós precisamos acordar. Existe um mundo além do nosso Netflix, existe um mundo além do nosso Instagram, existe um mundo além do nosso dia a dia de trabalho, existe um tempo se cumprindo.
E meu amado, eu não estou aqui para julgar aquilo que você faz com o seu tempo, mas eu digo com fé que nós iremos nos apresentar diante do Deus vivo, e o que nós vamos apresentar a Ele? É necessário guardarmos o nosso coração para esse tempo. Paulo está olhando para essa igreja de Corinto, está contando essa história, porque ele está dizendo assim, eu quero te contar uma história de como minha vida foi transformada quando eu pensei que não iria sobreviver. E conto para você, igreja em Corinto, que minha vida mudou quando eu decidi confiar plenamente no Senhor. E aí Paulo, ele está escrevendo essa igreja, porque essa igreja perdeu o foco. E primeiro, essas pessoas que um dia foram recebidas por Paulo, agora já não acreditavam na voz de Paulo. É tempo de nós olharmos para aquilo que tem sido direcionado nós como igreja. Eu percebo como pastor dessa igreja, que há muitos irmãos que dão amém, mas esse amém não passa de palavras, esse amém precisa se tornar em atitude. A participação no meio desse tempo precisa ser além do que simplesmente cumprir um ato religioso de estar num culto. Paulo está dizendo algo que nós precisamos acordar: se você é realmente igreja, se comporte como igreja, e isso não tem a ver somente com sua fé. Porque eu posso dizer para você que eu sou marido da Carolina, que estava aqui em cima, e eu sou uma porcaria de marido, porque eu não cumpro com meus papéis de marido. Então tem muita gente dizendo assim, eu sou casado, mas casado somente de papel, porque não vive o matrimônio. Tem muita gente que está dizendo assim, mostra aí meu filho o teu documento, lá no documento tem o nome do pai, mas o pai não é presente, o pai nunca foi presente. É verdade ou mentira, igreja? A mãe que diz assim, eu sou sua mãe, mas aonde que você foi minha mãe? Porque você está mãe no papel. Você é mãe no papel, mas na atitude você não é mãe. Então nós precisamos entender que quando eu me tornei marido, eu pensei no casamento, eu investi no casamento, eu coloquei terno, eu andei aquele tapete vermelho, eu fiz uma aliança de púlpito, eu coloquei aliança, eu fui na repartição pública no cartório, escrevi lá, fiz o documento, está registrado, porém isso não me certifica que sou marido. São as minhas atitudes que provam. Quando eu entro na minha casa e olho para o desafio da minha família e que chamo a minha responsabilidade para a minha família, eu sou homem da casa. Quando a minha esposa olha para os desafios da família dela e ela entra, ela joga comigo, então ela entendeu o papel de ser mulher da casa. Paulo está dizendo assim, o que está acontecendo com nós? Que muitas das vezes nos tornamos satisfeitos na nossa fé, mas a nossa cabeça mostra e revela que muitas ideias estão distorcidas de reino, de igreja. A gente tem uma ideia distorcida de que ser igreja, eu sou igreja, eu estou em qualquer lugar, isso é verdade. Você é igreja de Cristo, você está em qualquer lugar. Mas se estar na igreja ainda é opcional para você, você não é igreja. Não é igreja. Você pode ser filho de Deus, mas você não é igreja. Porque a palavra de Deus vai nos encorajar que quando nós caminhamos juntos, nós somos lapidados, nós somos treinados. É quando nós convivemos uns com os outros que os desafios... Meu amado, você ser igreja onde ninguém lhe toca, onde ninguém lhe move, ninguém te encoraja, ou ninguém te cutuca, nada na sua vida muda, porque você é o rei e o centro das atenções na sua vida, você não é igreja. Você é um idólatra. Ah, pastor, eu estou na igreja, mas eu não quero, sabe, eu não quero muita comunhão, eu não quero. Então, meu amado, sabe por quê? Porque você não quer ser confrontado. A vida cristã é nós sermos lixas uns dos outros, é convivermos uns com os outros. Ah, mas é muito problema, mas também no dia da tribulação tem muita gente que chega junto. No dia da tribulação também tem muita gente que chega junto, porque isso é família de Deus. Então você pode evitar esse tipo de confronto. Então, meu amado, também você está impedindo de crescer. Está na hora. Será que a igreja não está entendendo que o tempo está se cercando?
A gente fala, mas parece que muitas das vezes existe uma anestesia generalizada no meio da igreja que ouve, mas não está entendendo. O apóstolo Eduardo estava falando aqui na quarta-feira retrasada sobre pequenos grupos, sobre o desafio dos pequenos grupos. Nós estamos à beira de receber um comando de fechar as portas. E como a igreja Maranata vai continuar? Com os pequenos grupos. E de 50, 60 pessoas da quarta-feira só vieram 10 para pedir oração, para falar, eu quero me comprometer em participar ou levantar um pequeno grupo. Então nós não estamos entendendo a gravidade da situação. Meu amado, me perdoe, hoje era dia de celebração, não, hoje é dia de chamada. Me perdoa. Mas se não puder reunir 80, 100, 120 pessoas, 130, então a gente vai fazer culto todo dia com 30, com 40, para todo mundo poder vir. Mas a gente não vai, a gente vai lutar até o último momento para deixar essa porta aberta. Você está entendendo? Paulo está dizendo qual é a igreja. Quando ele chegou lá, ele viu, peraí, o que eu falo, o que é direcionado, a igreja não entende. Então, meu amado, deixa eu falar uma coisa para você. É tempo agora de nós começarmos a ouvir a voz dos pastores, a voz da liderança e começar a agir. Se é para estar, para estar. Se é para não estar, não é para estar. Se é para fazer, para fazer. Se é para realizar, para realizar. Se é para estar junto, é para estar junto, amado. Então, meu amado, às vezes a gente fala assim, eu não vou, mas outra pessoa vai, mas o pastor conhece você e sabe que você é um vacilão. Que a gente não pode contar contigo. Vamos ser sinceros, que a gente não pode contar contigo, que a gente só pode contar contigo quando você tira proveito de alguma situação. A primeira distorção era com a voz da liderança. Ele estava dizendo, cara, a gente passou por problemas, a gente não quer que seja problemas para vocês, mas está dizendo que a gente está querendo pregar uma fé existente, uma fé real, a gente quer pregar Cristo para vocês. Mas cara, o que está acontecendo? Que quando há direcionamento, a igreja não entende. A gente precisa se alinhar, igreja. A gente precisa se alinhar em nome de Jesus. A gente precisa ter amor pela congregação, amor uns pelos outros. A gente precisa voltar. E a segunda coisa que eu quero falar para você, que a igreja de Corinto tinha perdido o foco, era da sua missão. Qual é a missão da sua igreja, amado? Eu quero te fazer uma pergunta, qual é a missão da sua igreja? Quando você responder aí onde você está, qual é a missão da sua igreja, você também responda consigo, também, o que você tem feito para somar com a missão da sua igreja? Qual é a missão da sua igreja? Precisa falar todo mundo em uma só voz, mas responda, qual é a visão da sua igreja, qual é a missão da sua igreja? Missões, pastor, o que você faz para contribuir com missões? Evangelizar, o que você contribui para evangelizar? Estar junto, o que você contribui para estar junto? Porque se a minha igreja, se a igreja que eu faço parte, pastor, por que o senhor está falando dessa forma hoje? Porque não dá mais para tratar a igreja como um clube, meu amado. Não é para isso que estamos morrendo aqui no púlpito todo fim de semana, toda quarta-feira. Para você receber uma palavra de promessa, meu amado. Olha só, eu estava esse fim de semana com Carol. Eu passei mal pra caramba anteontem, na verdade, não vigiei, comi eu não vou nem falar o nome do restaurante aqui para não queimar a vida do irmão, mas meu irmão, passei mal de intoxicação alimentar, hoje era para estar com a igreja de Antioquia, não consegui de manhã, mal, liguei minha TV lá, botei no YouTube, meu amado, hoje tem a prateleira de mensagens, alguém já viu no YouTube? Prateleira, você escolhe qualquer tipo de mensagem, mensageiro, não é isso? Eu quero ouvir uma palavra mais forte agora eu vou naquele pastor. Agora eu quero ouvir uma palavra de promessa, vou nesse pastor, não é isso? Agora eu quero ouvir o worship, aí vou nesse aqui. Agora eu quero ouvir Corinho de Fogo. Aí está lá, as top 20 canções para... Eu vi agora uma assim, 20 canções para deixar o seu lar em paz. Pá! Alguém já viu isso? Top list de adoração 2020. Pá! A oração para quietar a alma. Pá! Tá tudo lá, virou prateleira. É fácil ficar em casa. É fácil ficar em casa, mas se estamos aqui é porque nós estamos saindo do mundo virtual, estamos vindo para o mundo do dia a dia, da realidade, onde nossa fé realmente é provada, onde nossa paciência é realmente provada, onde realmente nossos desafios, onde a gente pode dizer como Paulo, um dia pensamos que iríamos morrer,
Mas quando confiamos em Deus, Ele nos tirou de toda a tribulação e sobreveio sobre nós a tamanha consolação do Deus de misericórdia. Aplauda Jesus se você crê nisso. Está chegando um tempo que a igreja precisa acordar. Não seja, em nome de Jesus, não seja alguém do auditório, um telespectador, um espectador daquilo que está acontecendo. Não há pior castigo para alguém do que estar assistindo aquilo que poderia estar participando. Seja verdadeiramente alguém que vai cair em cima da obra de Deus. Existe algo que precisa ser confrontado nessa noite. Jesus não é mais um item na minha vida, Jesus é tudo. Eu acho que você não está entendendo essa realidade, Jesus é tudo. Eu não sou um pai de família que aceitei a Jesus e que vou fim de semana na igreja, quarta-feira na igreja. Eu sou filho de Deus, que tenho comunhão com o corpo, que vivo a missão pela qual Deus me chamou, e eu também tenho uma família. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Que você não pode pegar a sua vida privada e colocar ela em primeiro lugar, dizendo, eu vivo isso primeiro, se der tempo, se eu tiver ainda qualidade, aí eu faço as outras coisas. Porque, meu amado, eu falo isso com temor. Meu amado, eu poderia estar pregando qualquer outra palavra. Se não for dessa forma, talvez quem está do teu lado não vai estar aqui. Não vai estar aqui. Pare para pensar nisso. Uma igreja que foi edificada com tanto carinho, tanto amor por Paulo. Tanto amor. Paulo faz uma viagem, quando ele volta, a igreja já está completamente distorcida, já está levantando outras pessoas, já não sabe que voz ouve, já não sabe a missão, e ainda mais, desconfia de Paulo. Será que Paulo é apóstolo mesmo? Em outras palavras, no tempo de hoje, será que essa palavra é de Deus mesmo? Será que é válido ouvir isso? Porque o que mais a gente escuta no final do culto é, também não é assim não. Eu converso com alguns irmãos depois, eu fico só observando alguns irmãos, e a conversa é, não, também não é assim não. E aí cada um tem a sua própria teologia. Cara, se você tem a sua própria teologia, você está fazendo o que aqui? Se você tem a sua própria forma de enxergar o evangelho, se retire da igreja, não funciona a igreja para você. A igreja é para aqueles que querem, que se esvaziam para ouvir a voz. Eu abro mão daquilo que eu tenho como revelação, pela revelação da comunhão e por aquilo que Deus colocou na minha vida como direcionamento. Corinto se tornou um exemplo ruim para nós, porque foi uma igreja que começou a levantar altares e pessoas, e começou a ouvir várias vozes, e quando Paulo chegou, a igreja estava dividida. Existe um desafio, e nós estamos preparando lideranças para agir em pequenos grupos, porque não há um tempo mais oportuno de experimentarmos esses pequenos grupos num tempo que a igreja pode fechar. Você já parou para pensar nisso? Quando é que a gente pensaria nessa possibilidade? Igreja, escute, numa sociedade livre como nós vivemos, como o Brasil, onde tudo é fácil, nós estamos agora vivendo um tempo que muitas coisas que para nós era corriqueiro, era dia a dia normal, estão se tornando uma incógnita, está se tornando, será que ainda vai ter? Escute, existe um espírito que paira sobre esse século, que é o espírito da frustração. A terceira coisa que eu quero falar com você, que Paulo denuncia dessa igreja, quando Paulo chega a Corinto, ele vai denunciar, é o quê? É que naquele mesmo tempo, nesse tempo de hoje, onde você vê inúmeras pessoas vivendo inúmeras coisas, conquistando inúmeras coisas, existe um espírito, escute isso, existe um espírito maligno que paira sobre esse tempo, chamado espírito de frustração. E como esse espírito, ele é importante nós entendermos ele, porque a igreja perdeu sua alegria. Igreja, onde está a tua alegria, meu irmão? Olha para mim, onde foi parar a tua alegria? Que nenhuma música agitada te faz levantar da cadeira ou bater palma, nem pular você mais pula, nem dar um glória a Deus, você dá glória a Deus mais, porque você condicionou a alegria à circunstância.
E a palavra de Deus nunca condicionou a alegria à circunstância, porque a palavra de Deus vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor não está condicionada pela tribulação que eu passo. A alegria do Senhor é a fonte de alegria que jorra do coração de Deus para os seus filhos, independente das circunstâncias. Você dá glória a Deus quando está tudo muito fácil. Se alegrar quando está tudo muito fácil, até o mundo faz. Mas o que nos torna sábios diante do mundo, e o mundo olha e chama a gente de louco, é como esse povo diante de tanta crise consegue se alegrar. É porque nós servimos a um Deus que sobrepõe qualquer crise nesse mundo. Agora, onde que foi parar a nossa alegria, meu amado? Nossa alegria morreu com as nossas convicções. Nossa alegria tem morrido com as nossas convicções, com os nossos pensamentos, com as nossas ideias. E a gente chega hoje dentro de uma igreja que antes tinha como principal característica a alegria. E a gente vê, muitas das vezes, no rosto dos irmãos abatimento. Aonde foi parar a tua alegria? Pastor, porque você não sabe o que eu estou passando. Meu amado, você também não sabe o que eu estou passando. E você acha que para eu estar falando sobre isso é porque eu não passo por nada, eu não passei por nada. Só Deus sabe, algumas pessoas sabem o que eu passei. E eu falo com propriedade, e aprendi com Deus que Deus nos leva a certos desertos para nos entregar a autoridade para falar sobre eles. Você quer falar sobre desespero? Você quer falar sobre esgotamento emocional? Você quer que ao invés de Davi de proteger a ovelha, a vontade era sacrificar a ovelha? Então Deus tem me entregado autoridade sobre esse terreno, para que eu volte a falar para você sobre aquilo que um dia o inimigo tentou roubar de mim. Ele não roubou, e ele também não vai roubar de você, que é a nossa alegria. Onde foi parar a sua alegria? Olha para o seu irmão e diga: por que não estás alegre? Se nós não estamos alegres, é porque já tornamos esse culto um culto rotineiro. Nós não estamos mais vindo para a casa de Deus como Davi. Existe um salmo onde Davi, ele vai chorar na presença de Deus, ele vai dizer: Senhor, resgata a minha alma. Davi está em profunda depressão, Davi está em profunda aflição, e Davi faz um pedido ao Senhor, está dizendo: eu me lembro, Deus, do dia que eu cantava e dançava para ir ao teu templo, eu salmodiava, eu louvava, eu pulava, eu ainda o louvarei. Davi estava dizendo: Senhor, eu um dia tive essa alegria e eu não quero perder. Eu profetizo, eu libero uma palavra, que essa alegria que me foi roubada será devolvida. Está na hora. Paulo estava olhando para essa igreja em Corinto dizendo: igreja, o que voz você tem escutado? Qual é a missão que você tem vivido? Porque se você não vive uma missão, você está sobrevivendo. E Cristo não te chamou para sobreviver, Cristo te chamou para viver o reino. Você não é uma pessoa física que tem uma carteirinha de CNPJ de igreja. Você é a igreja de Jesus. Então por que você cria resistência para se congregar? Por que você cria resistência para participar? Por que você muitas das vezes cria resistências para estar junto? Dê um passo, seja intencional. Que alegria é essa que foi roubada? Nessa noite você precisa juntamente comigo dizer: Senhor, eu creio que Tu és um Deus de milagres, Tu vais me devolver a alegria que foi roubada. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de medo. Eu quero que você repita isso com fé, diga assim comigo: porque Deus não me deu. Não, fala com autoridade que Deus te deu. Fala assim comigo: porque Deus não me deu espírito de medo. Meu amado, olha para cá. Sabe o que é medo? Fala assim comigo: medo é idolatria. Eu vou te explicar por quê. Medo, ansiedade, medo sobre alguma circunstância é a nossa tentativa de olhar aquele problema
e a gente tenta encontrar em nós a solução para aquele problema, e nós não conseguimos encontrar a solução para aquele problema, logo temos o medo. O que é ansiedade? Ansiedade é que tem algo para acontecer, você pensa que não vai conseguir resolver. Então todo esse conflito está virado em quem? O meu medo é porque eu não sei se vou conseguir, eu não sei se vai dar, eu não sei se eu vou conseguir fazer aquilo. Então todas as vezes que nós nos movemos na nossa própria tentativa de resolver as coisas, nós não estamos colocando Deus no lugar que é devido, nós estamos nos colocando no lugar de Deus, e é por isso que vem o medo. Não seja idólatra. Você está passando por uma circunstância, coloca Deus no devido lugar. Diga: Deus, eu estou passando por essa circunstância, mas eu confio em Ti. Paulo disse o que? Quando eu estava na Ásia, e quando nós olhamos, mais uma vez, quando nós olhamos, nós dissemos: nós vamos morrer, porque nós somos limitados, nós somos fracos sem Deus. Mas quando Deus nos toma, Ele nos fortalece. Quando Deus nos toma, Ele abre a nossa visão e nos diz: vocês não estão sozinhos, eu estou contigo. Ele não nos deu um espírito de medo, mas de quê? De fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhem do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo: você não foi chamado para caminhar com medo. Em outras versões, Deus não nos deu um espírito de covardia. Está na hora, pastor, eu queria fazer isso, mas eu tenho medo. Pastor, eu queria até fazer mais, mas eu estou com medo. Meu amado, eu tenho 32 anos, estou há 32 anos na igreja. E eu falo isso porque eu vejo isso no meu pai, e vejo isso repetindo agora comigo. A gente chega todo culto, a gente prepara uma palavra, e aí ou a gente combina com outro pastor para falar sobre oferta. E na verdade não deveríamos mais ter nem palavra para oferta. Existem duas coisas hoje: ou não se fala de oferta, ou quando se fala de oferta a igreja já fica assim: lá vai falar de dinheiro. Nós não precisaríamos mais falar de oferta quando a igreja já entendeu o papel dela. Mas se todas as vezes precisamos falar de oferta, é porque a igreja finge que não entendeu o papel dela. A palavra de Deus diz: não vos congregueis, não apareceis, não se apresenta diante de Deus de mãos vazias. Isso não é para a igreja, isso é para você. Sabe por que esse pânico do coronavírus tem deixado muitas pessoas recessivas até nisso? O que é o colapso da bolsa? Teve 2 dias com 2 circuit breakers que teve, né? Nunca tinha acontecido isso na história. A bolsa teve que parar 2 vezes para tentar dar uma acalmada, mas quando eles abriam a bolsa de novo, continuava despencando, porque o medo não parava com aquele intervalo. As pessoas estavam tentando salvar o seu dinheiro. As pessoas estavam tentando, por quê? Por que existe medo? Porque quando o dinheiro nos governa, é isso que acontece conosco. É por isso que a gente tem que matar esse espírito de mamon, esse Deus do dinheiro, e dizer: a minha confiança está em Deus. Mas todas as vezes nós falamos isso: a igreja dá glória a Deus, vamos levantar um momento de oferta. Aí de 50, 15 vão lá e amém. Então a igreja, pastor, mas o que o senhor está falando? Mas se meu amado, não estou falando de quantidade, eu estou falando que se a igreja não faz isso, a igreja não entendeu. E se a igreja não entendeu, a igreja não desata. Você não desata. Até quando meu amado, você não desatar, não vai me prender. Sua desobediência não me deixa. Meu amado, escute. Falam que é 2 milhões, falam que é 1 milhão. Mas enfim, não importa a quantidade de pessoas que saíram do Egito. Aquela geração morreu no deserto. Milhões de pessoas morreram no deserto por causa da rebelião e da desobediência. Mas Josué e Caleb entraram na terra. E qual é a prova de Josué e Caleb que nos ensina? É que pode estar todo mundo desobedecendo, mas se eu estou na obediência, eu vou estar na bênção. Não crie resistência. Ele está dizendo: não tenha medo. Não tenha medo, não tenha, mas sim espírito de fortaleza, de amor. E eu quero terminar essa palavra. Por que eu estou falando sobre isso? Porque você precisa desatar o seu medo. Pare com isso. Pare de mentir para si mesmo. Só você está se prejudicando.
colocar expectativa no teu coração, porque a palavra de Deus vai dizer em Hebreus, e assim eu quero encerrar essa palavra, em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Eu falei para vocês que não ia ter mais glória a Deus? Começou no fogo, mano. O fogo todo mundo vai, né? Fala mais, pastor, bênção. Arrependemos. Portanto, versículo 1. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Fala-se comigo, nuvem tão grande de testemunhas. O que isso significa? Paulo, eu digo que é Paulo, mas não na minha certeza 100%, porque não se sabe o autor de Hebreus, mas pela forma como é escrito. Mas o autor de Hebreus vai dizer: deixemos todo o embaraço. O que é isso? Deixe tudo aquilo que está impedindo de você fluir em Deus. Diante estamos rodeados de tão uma grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço, o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? Correr com paciência é que você vai correr achando que você vai ter velocidade e você vai ter tudo acessível, e vai ter momento que você vai correr no deserto, não vai ver nada, mas continue com paciência, porque as coisas vão acontecer. Ele está dizendo: corra a carreira que está proposta, porque vai ter um irmão que está sentado do teu lado que vai querer arrancar de você a única coisa que não deveria arrancar, que é a tua paciência. Alguém que já perdeu a paciência com o irmão? Com 2 irmãos? Com 3 irmãos? Todos nós, inclusive eles conosco, amém? Agora eu quero ver os sinceros, quem já tirou a paciência do irmão? Tire todo o embaraço, o pecado que vos rodeia. O que é pecado, pastor? Tudo aquilo que me tira do foco de Deus. Deus conhece teu coração. Deus conhece teu coração. Fala para quem está do seu lado: Deus conhece teu coração. E pastor, por que essa passagem? Porque a palavra de Deus agora está dizendo que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Sabe o que isso significa? A igreja não começou em 2020. A igreja começou há 2000 anos atrás. Sabe o que significa? Homens e mulheres morreram por causa do Evangelho. E hoje eles estão na glória e estão nos olhando hoje. Existe uma nuvem de testemunhas que estão aguardando o comportamento nosso como igreja nesse tempo. Muitos irmãos nossos foram jogados dentro da cova dos leões. Foram devorados pela nossa fé. Muitas mulheres e homens foram queimados por causa da nossa fé. Muitos foram afastados de suas famílias por causa dessa Bíblia que você tem todas as cores, inclusive no seu celular. E essa galera está hoje na glória, olhando para esse tempo e olhando para você que é irmão deles e dizendo como você está correspondendo ao sacrifício dos irmãos que anteveram vocês, estiveram antes e marcaram a história para que vocês estivessem aqui. Existe uma nuvem vindo da parte de Deus, que está mostrando que nada do que aquilo que estamos vivendo foi à toa, mas aquilo que estamos plantando nessa hora, com lágrimas, nós vamos colher com alegria. João 16, 20, Jesus vai dizer: vai vir um tempo onde vocês vão chorar, um tempo de perda, um tempo difícil, mas esse tempo de tristeza será revertido em alegria. Em alegria. Todo o peso que hoje sobrepõe sobre nossos ombros irá produzir uma fé maior, uma alegria maior, uma maturidade maior, um nível maior. Esse é o Deus que quer se manifestar na sua vida nessa noite. Posso ouvir um amém? Então fique de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos.